Boa tarde a todos, eu sou Rafael Machado e hoje a gente está recebendo no ConteCast Ricardo Menezes, ex-presidente da CAARJ, advogado e candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Rafael. Agradeço por esse convite tão importante da gente falar sobre a advocacia, falar sobre os contadores, enfim. Estou muito contente de estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua carreira. Como ela começou, como é que você chegou na advocacia, como é que ela foi construída dentro da instituição da OAB e como você chegou a essa ideia aí de ser candidato hoje a deputado estadual. Bacana, Rafael. Na realidade, o meu avô era advogado, né? Meu pai também foi advogado e, em função disso, eu resolvi seguir a carreira do meu pai. Então, desde que eu me formei, sempre estive envolvido com as questões da advocacia. Eu fui vice-presidente da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas, que muito me honra, por 2 oportunidades. Fui vice-presidente do Sindicato dos Advogados, diretor tesoureiro do Sindicato dos Advogados. E na Ordem dos Advogados, fui presidente da Comissão da Justiça do Trabalho, presidente da subseção da Barra da Tijuca, né, que é a segunda maior do nosso estado. Fui diretor tesoureiro em 2 mandatos da Caixa de Assistência da Advocacia e fui eleito e reeleito presidente da Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro, Rafael. Muito legal, muito legal. E aí, como é que você teve... O que eu percebo? Que você sempre esteve envolvido na política classista, né? A política da OAB, que é o que eu sempre digo. A política classista da OAB, ela é muito intensa, né? E tem, assim, vários braços que são as subseções. É um sistema muito mais complexo politicamente, por exemplo, do que o CRC. E aí, como é que você teve essa ideia? De onde saiu essa vontade, essa disposição para se colocar aí a candidato na realidade, eu não pensava, mas como o nosso presidente do Conselho Federal estava vindo candidato a governador do estado, aí me fez o convite e aí eu estou vindo candidato a deputado estadual pelo partido do prefeito do Rio, né, Eduardo Paes, PSD, e muito me honra ter sido escolhido por esse grupo político que já está na ordem há alguns anos e vem desenvolvendo um trabalho bacana. E quando pude exercer a presidência da Caixa, foi uma gestão e meia, né, voltada para a advocacia. Ainda mais naquele momento, Rafael, da pandemia. A gente fez muito pela advocacia. Legal. Eu percebo, eu sou ligado à política classista no CRC e eu noto que é um pouco diferente, né, da política partidária. E pelo que você está falando, na verdade, você não escolheu, você foi eleito, né? As pessoas, os advogados te elegeram. Ó, Ricardo, você tem um perfil, a gente acha interessante que você se coloque à disposição. Foi isso? Na realidade é isso, porque a gente vê, Rafael, que é uma importante categoria, como é dos contadores também, e não ter representante, né? Na realidade, a advocacia tem advogados, deputados, mas ninguém com a pauta da advocacia debaixo do braço. E eu quero ser o representante dessa classe tão importante, também como a dos contadores. Quero justamente ter a pauta também dos contadores e poder também representar. Mas vejo que a advocacia está sendo muito, digamos assim, prejudicada em muitas questões e não tem ninguém que efetivamente possa defender essas pautas. Então, eu quero assumir esse representante no legislativo da advocacia e poder, como questões importantes, como a questão do aumento das custas judiciais, tanto na justiça, né? Judiciais, óbvio, na justiça, como emolumentos cartorários também,
são valores bastante altos, que a gente precisa entender por que esses valores. E isso dificulta muito o acesso à justiça. Isso que me preocupa muito. Então, a gente tem que conversar com os tribunais, como por exemplo, também os postos avançados na Justiça do Trabalho em alguns municípios. Você fechando, encerrando as atividades, inibe o acesso da população em busca dos seus direitos constitucionais na Justiça do Trabalho, em função do fechamento ou não que está sendo discutido, essa questão tão importante, não só para a advocacia, como para a sociedade, como também para os municípios. Porque você, estando esses locais em funcionamento, óbvio que vai gerar economia, tem pessoas que vão estar, muitas pessoas estarão presentes e isso gera economia, e isso é muito importante também para o município. Legal. Você falou do direito do trabalho, né? E direito do trabalho é uma ciência, né? É uma temática que ela é comum entre os contadores e os advogados. Por quê? Porque o contador ele presta serviço de terceirização do departamento pessoal. Então o contador ele precisa ser especialista em direito do trabalho. E ele só não advoga, né? Ele só não pode advogar. Sim. Mas ele precisa se especializar. Mas tem muitos contadores que são advogados e muitos advogados que são contadores. Exatamente, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu fiz contábeis e emendei o curso de Direito. E eu vejo que hoje existe um movimento contrário aí. O advogado que trabalha na área tributária, o trabalhista, e aí ele vê a necessidade de cursar ciências contábeis também. Porque complementa, eu sempre falo isso. Eu acho que a advocacia ela complementa a atividade de contabilidade. Sem dúvida. Então, partindo desse princípio, a classe contábil ela ficou muito feliz ano passado, quando, por sua iniciativa, a gente assinou OAB e CRC um termo de cooperação técnica para que tivessem cursos de capacitação em conjunto nessas temáticas que são comuns à profissão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse termo de cooperação e como você vê essas duas profissões caminhando junto aí para o futuro. Perfeito, excelente pergunta. O acordo de cooperação, Rafael, você sabe muito bem disso, que você participou, enfim, assinou também, é o AB, CAARG e CRC, né? É muito importante o envolvimento dessas duas instituições maiores, mas o braço assistencial da ordem é a Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro. Foi muito importante esse acordo de cooperação, justamente o quê? Porque as duas profissões, na minha visão, são muito interligadas, elas são muitos, tanto que eu falei, tem muitos advogados contadores, tem muitos contadores advogados, então elas são muito próximas. E esse acordo vem justamente o quê? Beneficiar as duas categorias no sentido de aperfeiçoamento da sua atividade principal, tanto para contadores quanto para advogados. Esse acordo foi justamente para isso, para justamente motivar que as pessoas se especializem, se instruam mais, e isso é muito importante. Legal. Eu vi também que você teve recentemente com o presidente Samir na prefeitura e o deputado Hugo Leal, se não me engano. E eu queria que você falasse um pouco sobre quais foram as pautas que vocês foram lá tratar e se foram pautas em comum também das duas profissões. Na realidade, e o acordo de cooperação também consta um acordo também de aproximação na área esportiva. Tanto que a gente já fez uma partida, né, um amistoso entre o CRC e o AB-CAARG lá no Centro Olímpico de Duque de Caxias, e lá a gente pôde, enfim, desfrutar desse momento especial, um momento agradável, dessa integração entre os advogados e os contadores. Estivemos recentemente com o presidente Samir, lá numa reunião, e o deputado federal Hugo Leal, numa reunião com o prefeito, onde tinham pautas importantes para os contadores e alguma coisa também envolvia os advogados. Na realidade, o sistema não estava funcionando, e isso daí foi um dos temas também. A questão da cobrança, da vigilância sanitária nos escritórios de contabilidade, nos escritórios de advocacia, também foi outro assunto importante nessa pauta que a gente pôde conversar com o prefeito, e vejo
que foram pautas bem recebidas e acredito que a gente vai avançar positivamente nos resultados finais. É esse o objetivo. Quanto mais a gente puder fazer para essas categorias tão importantes do nosso Estado, podem contar comigo, tenho certeza. Estarei sempre atenciosamente, né, podendo atender todos os pleitos das duas categorias. Você vê, ó, por exemplo, os serviços aqui do Estado, Junta Comercial, Secretaria Estadual de Fazenda, a própria Prefeitura, são serviços que os usuários principais são contadores e advogados. Por exemplo, o advogado, ele atua na Fazenda, nas impugnações de autos de infração, em processos onde o contador não tem a capacidade postulatória, e atua na junta comercial, na legalização de empresa. O advogado atua na prefeitura, nos processos administrativos. E o contador também. O contador atua em todos esses órgãos aí. Então você, eleito deputado estadual, você acha que essa sinergia que tem entre as duas profissões vai ser muito tranquilo para você caminhar com essas pautas coletivas das duas profissões? Não tem a menor dúvida. Acho que você tocou muito bem. Como eu disse anteriormente, as duas categorias são muito interligadas, são diretamente interligadas, e com certeza que eu vou abraçar não só a pauta da advocacia, como também a pauta dos contadores. Tudo que a gente puder conversar com o executivo para que a gente possa avançar e melhorar a vida dos contadores e dos advogados, pode sempre contar comigo. E queria também, Rafael, parabenizar o presidente da Junta Comercial, da Juscerja, né, que vem fazendo um trabalho muito importante, um trabalho que vem abrindo as portas da Junta Comercial para a sociedade. E isso tem facilitado em muito todos os serviços que a Junta Comercial oferece para a sociedade. Sem dúvida. Sérgio Romai, presidente da Junta Comercial. Sérgio Romai, isso mesmo. Hoje, ele, de fato, ele abraçou as categorias, não só a da contabilidade como da advocacia. Por exemplo, ele disponibiliza hoje uma sala de atendimento preferencial para os contadores e os advogados. A gente compartilha essa sala, inclusive. Sim. Eu achei isso uma atitude muito bacana. Eu fui na inauguração. Você foi lá, né? Foi. Exatamente. Eu tô lá. Toda terça-feira eu represento o CRC lá no plantão. Bacana. Eu acho assim, um serviço muito interessante, porque a gente está ali para garantir que o profissional de contabilidade saia de lá com o problema resolvido, né? Perfeito. Assim como o profissional da advocacia. Acho muito legal. Foi uma atitude muito bacana do presidente Sérgio Romai, nesse sentido de abrir um espaço ali para os contadores e advogados, para que pudessem ter um momento ali de tranquilidade, fazer sua petição. E realmente eu fui na inauguração e é um espaço muito bacana e digno. Obrigado, presidente Sérgio Romai. Sérgio Romai faz um trabalho incrível na Junta Comercial e é um dos maiores parceiros que o CRC tem hoje. É o presidente da Junta Comercial e, claro, a Junta Comercial. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre as propostas. Quais são as propostas que você tem aí? As propostas, inicialmente, abraçar todas as demandas que envolvem a advocacia e os contadores, para que a gente possa efetivamente tirar do papel e avançar. Em relação à advocacia, são esse problema das custas, emolumentos. Eu acho um absurdo você entrar com uma execução cobrando seus honorários naquele processo que você não recebeu e ter que pagar custas. O Rafael, eu acho um absurdo. Enquanto eu estiver lá, sendo eleito, eu não vou abrir mão da não cobrança desse valor, porque eu vejo que é de cunho alimentar. Se é de cunho alimentar, não tem que pagar custas. Ou, pior das hipóteses, assim a gente não conseguir avançar, que seja cobrado afinal, porventura, você vier a receber os seus honorários. Aí, entendeu? Acho que até pode entender que sim, mas fora disso não vejo. A questão dos postos avançados, como eu falei anteriormente, enfim, fazer com que a advocacia possa avançar em vários entes públicos, advogando administrativamente. Eu vejo que é muito importante
a presença do advogado, como é também do contador. Enfim, isso são essas pautas, né, que eu vejo, que eu vou abraçar tanto da advocacia quanto dos contadores, e mais precisamente para a sociedade, que envolve todas as categorias, né, nós temos alguns segmentos importantes. A questão da mobilidade urbana, você vê, eu saí do centro para estar com você aqui 4 horas, daria perfeitamente, cheguei 1 hora depois, ou seja, demorei 2 horas e meia do centro até aqui o Recreio dos Bandeirantes. Realmente a mobilidade está muito ruim e a ideia que eu tenho é ter alguém que faça esse contraponto, conversando com os prefeitos dos municípios próximos, onde vêm os ônibus, e na realidade com o governador também, fazer com que esses meios de transporte, esses ônibus, possam ir diretamente deixar a população nos grandes transportes modais. Que os grandes transportes modais são trem, metrô e barcas, para que as pessoas possam chegar mais rápido no seu serviço, menos estressado, menos carro na rua, menos poluição, e voltem mais cedo para as suas casas. Porque é qualidade de vida, Rafael, qualidade de vida. Se você demora, ao invés de 40, 50 minutos, 2 horas, 2 horas e meia para chegar no trabalho, você já vai chegar estressado. E a mesma coisa ao retornar para sua casa. Eu acho um absurdo a gente demorar tanto tempo num trânsito e muita coisa é falado, mas a gente tem que ter alguém que pegue essa pauta efetivamente, converse com os órgãos públicos, né, e a gente possa avançar. Essa seria uma. Uma outra justamente, já existe uma lei, 8.575 de 2019, que permite nos estádios de futebol, no caso Maracanã, um exemplo, que é a dupla Fla-Flu que administram, possam fazer obras no sentido do seguinte: tirar atrás dos gols as cadeiras e possa permitir que aqueles antigos geraldinos, que hoje não têm mais lazer, essas pessoas não têm mais lazer, que o preço que está, os ingressos, é incompatível com o que a pessoa ganha. Então, tendo alguém que cobre dos clubes de futebol essa obra, ou seja, com isso você pode reduzir os ingressos. Isso já está previsto lá no estádio do Grêmio, onde as pessoas ficam atrás do gol em pé, mas não importa. Mas as pessoas passam a voltar a ter lazer, que hoje não tem lazer. Essas pessoas estão em casa, entendeu? Vendo, e se for canal aberto, se for canal fechado, nem isso tem condições de ver, então nem é justo. Então a gente vai brigar nesse sentido, que dê oportunidade para as pessoas menos favorecidas terem o direito a ter seu lazer. Isso daí eu também não abro mão. E tem outras pautas também, a questão da violência doméstica, a questão das pessoas com deficiência física, enfim. Mas tem uma outra que eu vejo, a vocação natural nossa. É a beleza do nosso município, do nosso estado. Se você for no noroeste do estado, se você for no sul fluminense do estado, enfim, qualquer outro local que você vá, você vai ver a beleza natural. E isso está voltado para o turismo. Um turismo preparado, um turismo que possa efetivamente atender as pessoas. E com turismo, Rafael, isso daí o quê? Gera emprego e gera renda e riqueza para os municípios. Então, eu vejo que se a gente fizer um turismo mais profissional, entendeu? Eu vejo que isso daí... Porque, Rafael, eu acho que a coisa mais importante para o ser humano é ter emprego, né? Sim. Eu acho que é a coisa mais importante. E isso daí vai gerar emprego, vai gerar riqueza e vai gerar receita para os municípios. Então, essas seriam as prioridades, né, de propostas. Óbvio que a gente vai ser um mandato participativo, um mandato que recebe propostas, a gente vai analisar, vamos fazer audiência pública, e nessas audiências públicas, com certeza, vamos exigir que dali saia um resultado positivo para que a sociedade possa ser melhor tratada, ter mais carinho com a sociedade. Isso eu não abro mão. E eu pude atender as necessidades da advocacia naquele momento tão difícil que a gente passou, que foi durante a pandemia. Pudemos, naquele momento ali,
vacinar, né, contra a gripe. 35 mil advogados, também familiares, conseguimos vacinar. Conseguimos entregar para a advocacia 10 mil cestas básicas, Rafael, porque naquele momento os tribunais fechados e muitos colegas nossos dependem, né, da audiência, de atos que ele possa fazer de diligências, e isso com os tribunais fechados não podiam. Então, a gente conseguiu fazer a entrega das cestas básicas, também uma parceria com o Sicoob, no sentido de liberar um valor para o advogado, para que ele possa se reaparelhar em função daquele momento, e quase até hoje, quase tudo é virtual, né? Então, foram mais de 2 milhões e 500 mil reais para a advocacia se reaparelhar, comprando computadores, enfim, smartphone. Foi uma coisa, num momento triste, mas eu por outro lado, fiquei muito assim, gratificado por a gente atender os nossos colegas, né, advogados e advogadas, naquele momento que mais precisava. Então, foi uma mão amiga. E, além disso, em parceria com as 63 subseções, agradeço a cada presidente que pôde se envolver, que na realidade foram todos, nessa questão das vítimas que estiveram em Petrópolis. Conseguimos arrecadar 60 toneladas de donativos, ou seja, água, roupa, alimentos não perecíveis. Foi muito gratificante. E no dia que eu fui com alguns colegas, foram 5 caminhões, 2 vans e uma picape. Nesse dia nós levamos 15 toneladas. Então, eu posso dizer que eu fiquei muito assim, contente, né, com essa parceria com os presidentes das subseções, no sentido de a gente poder dar uma mão amiga para quem precisava, que eram os moradores lá de Petrópolis. Legal, Ricardo. Deixa eu te fazer uma pergunta, ó. Você falou agora sobre pandemia, falou do trabalho que a OAB fez social. A gente que advoga, agora no período pós-pandemia, a gente escuta muito, né? Na pandemia, a gente teve uma evolução tecnológica muito grande, sim, principalmente na advocacia. E durante esses 2 anos, eu acho que, vou te dar um exemplo, se falava lá atrás, antes da pandemia, de ter regionais da advocacia trabalhista, né? Por exemplo, a Barra da Tijuca concentra aqui um grande número de empresas, Barra e Recreio, essa região aqui. E às vezes a Justiça do Trabalho tinha audiência 8h10, e aí muitos empresários tinham que sair daqui de madrugada por conta desse problema que você falou aqui, de mobilidade, e para não tomar uma revelia, né? Não ter uma revelia. E aí o que eu percebi? Que nesses 2 últimos anos, a advocacia teve que se transformar, a tecnologia veio e os tribunais funcionaram muito bem até da forma remota. O que você... Eu escuto muita gente falar, né, muito profeta aí, dizer que a advocacia vai acabar, né? A advocacia vai acabar porque essa geração que está vindo aí é uma geração mais imediatista, uma geração que as crianças, os adolescentes de forma geral, eles não querem esperar, eles são imediatistas, né? Eles querem, por exemplo, esperar 20 anos para ter uma resolução de um conflito. Tem gente até que diz que vai ter aplicativos, onde o aplicativo vai simular ali, já sugerir uma indenização para alguns processos, que aí você consegue já aceitar pelo aplicativo e fazer no cartão. Qual é a tua visão desse processo de aceleração que a gente teve tecnológico? Como você acha que vai ficar os tribunais? Vão ser híbridos no futuro? Ou vão ser todos online? Aqueles prédios que a gente tem no centro vão acabar perdendo um pouco da função? E qual é a tua visão em relação a quem diz que a advocacia vai acabar no futuro? De primeiro eu te digo que a advocacia não tem condições de acabar e não vai acabar, em hipótese alguma. Eu acho que quem diz isso não conhece efetivamente o que é ser advogado. É uma profissão que está inserida na Constituição de 88, onde representa a sociedade. Então, acabar, eu não acredito em hipótese alguma que isso venha ocorrer. Mas tivemos, Rafael, diversos avanços, sim, em função da pandemia. Foi uma questão muito atropelada, né, que precisava que acontecesse. Mas algumas coisas boas vieram
eu acho que vieram até para algumas coisas ficarem efetivamente, mas no caso da Justiça do Trabalho, por exemplo, audiências de instrução, onde você vai ouvir 2 ou 3 testemunhas de cada lado, mais depoimentos, eu entendo da importância de ser de forma presencial. Eu não vejo a manutenção dessas audiências de forma virtual, não vejo. Óbvio que uma audiência para deferimento de provas só, para receber uma defesa, uma questão de conciliação, enfim, eu não vejo problema manter de forma virtual, mas eu vejo as instruções processuais, que tem muita coisa, Rafael, que é olho no olho. Sim. O fato de você já estar ali próximo de uma parte, ou mesmo de uma testemunha, no olhar você já sente, enfim, se está faltando com a verdade ou não. Mas eu vejo que tiveram alguns avanços que vieram para ficar e vejo que foram momentos muito tristes, né? Enfim, perderam muitas vidas, mas vejo essa situação, que a gente pode cobrar um pouco mais do judiciário no sentido dessas audiências de instrução serem de forma presencial. E vejo, foi isso que você falou, essas estruturas, digamos, faraônicas que tem muito no Tribunal de Justiça, eu acho que isso aí vai diminuir muito. Não vai ter necessidade de tanta estrutura, tantos palacetes, e já cobrando custas em valores muito altos. Então, é uma incoerência. Ou seja, diminui as despesas para que as custas sejam valores mais acessíveis e justos, para que as pessoas possam ter mais acesso ao judiciário e em busca dos seus direitos constitucionais. Então, isso aí, eu sendo eleito, não tenho a menor dúvida que eu vou cobrar muito do Poder Judiciário, essas estruturas que tem hoje, que, ao meu ver, ainda mais com a pandemia, deixou claro que não precisa de tanta estrutura. Exatamente. Então na tua opinião, você acredita que o presente e o futuro que a advocacia não acaba, eu também concordo contigo, e que a gente siga numa linha híbrida, né? Sim. Presencial para os casos mais complexos, que precisam de oitiva de testemunha. Isso. E eu notei também que eu era um crítico, tá? Do juizado especial, da forma que acontecia. Porque a Lei 9.099, ela prevê lá que é para celeridade, e a gente tinha marcado uma audiência de conciliação e depois uma de instrução no juizado. Então, eu notei que depois da pandemia, o juizado especial ficou perfeito, né? Nem audiência, na maioria dos casos, agora tem. Se for só matéria de direito, nem audiência marca. Perfeito. Eu achei que... É um avanço positivo. Ou seja, dá celeridade processual, né? Isso é muito importante. O que as pessoas buscam é um resultado. Sim. Não importa que o resultado não seja satisfatório para você, mas tem a segunda instância justamente para rever aquela matéria. Você acha, uma pauta que é muito interessante, que é da contabilidade e é da advocacia, principalmente, todo mundo, né, reclama muito da nossa jurisdição, do tempo que leva para você ter um conflito. Às vezes em alguns casos, a pessoa até fica o fim da vida ali naquele processo, falece e não tem um conflito resolvido. Você acha que você, sendo eleito, você consegue brigar, principalmente agora nesse momento que a gente está, do avanço tecnológico pós-pandemia, pela aceleração também da resolução dos conflitos? Sim, a aceleração em tudo é importante para a sociedade e para os profissionais, tanto do direito quanto dos contadores. Eu vejo que, se a gente tiver a oportunidade de ter essa pauta envolvido, com certeza que a gente vai batalhar para que tenha um menor curto tempo de resultado para a sociedade. Você falou do acesso, né, das pessoas aos estádios. E assim, é uma coincidência, porque eu sempre falo isso. Eu falo que o futebol hoje
que é a maior alegria do povo brasileiro, do povão. É a paixão. É a paixão nacional. O povão não pode assistir mais futebol. E eu sempre disse, eu acho que tinha que ter uma cota, alguns ingressos que fossem direcionados. E existe uma lei, Rafael, existe uma lei já de 2019, conforme eu falei, e na realidade tem que transformar essa lei em efetividade, né? E eu, como advogado militante, eu sempre busco o quê? A efetividade de todas as questões. Então, eu vou abraçar essa causa, não tem a menor dúvida. E eu morava na Tijuca, né? Minha adolescência, enfim, até casado. Morei na Tijuca e eu ia muito aos jogos. Eu sou fluminense, mas não ia só ao jogo do Fluminense. Eu gosto de futebol, entendeu? Ia jogo do Flamengo, Vasco, Botafogo, enfim, é de todos os clubes. E gostava de estar lá. E muitas das vezes eu fui de geral. Então, eu vejo que essas pessoas que... A paixão nacional, que gostam de futebol, eles têm que ter um envolvimento lá no estádio. E é justo isso. Não tem a menor dúvida que é justo. E vamos batalhar para que isso aconteça. Eu também acho. É a única alegria, né, que eles têm, era o entretenimento que eles traziam, que o futebol é alegria, né? E você vê, eu torço pro Flamengo, e a torcida do Flamengo sempre foi aquela torcida, o povão, né? Sempre encheu o estádio. Sim. E eu vejo hoje que a torcida do Flamengo que frequenta o estádio é totalmente diferente. É uma torcida, teoricamente, mais elitizada, né? Que tem um poder econômico mais alto por conta do aumento aí considerável dos preços de tá muito alto, Rafael. Uma pessoa com poucos recursos e com seu filho já pegar um ônibus, voltar, com certeza que vai pedir um lanche. E aí? Quanto é que essa pessoa vai gastar? Sem condições. Eu vejo que a gente tem que ter, com essa obra Terra do Gol, preços populares para que essas pessoas voltem a ter lazer. Que hoje elas não têm lazer. Então, é muito injusto. Você limitou o ingresso dessas pessoas a nível FIFA, mas nem todos têm condições de pagar os preços que estão hoje. Então, vai ser uma briga constante. Verdade. Você falou também do turismo, que eu visitei muitas prefeituras no ano passado, e eu escuto dizendo nos municípios menores, inclusive, que o turismo é o novo petróleo do Rio de Janeiro, né? Não tem a menor dúvida. Isso daí é a vocação natural nossa, Rafael. Qualquer cidade que você for, não só dentro do nosso estado, enfim, nos demais estados do nosso país, não tem a menor dúvida que é muito bonito e devem ser melhor explorados. Haja vista Portugal. É um pequeno país e hoje vive do turismo. Cancún é muito pequeno e vive do turismo. Por que não o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, cidades do sul fluminense, do noroeste, enfim, da Costa Verde, tem tanto local lindo, mais lindo mesmo, que só fazer uma boa prática do turismo, ou seja, conversar com as empresas aéreas, conversar com as empresas de ônibus, enfim, vamos chegar, é bom para todo mundo. Quanto mais tiver pessoas circulando, é bom para todos. Então, essa proposta, não tem a menor dúvida que a gente vai correr atrás e fazer com que as pessoas, até mesmo o turismo interno, ou seja, uma pessoa vem de Manaus para São Paulo, vem para o Rio de Janeiro, ou vai para Minas, enfim, é importante isso, que as pessoas conheçam os estados do seu país, é fundamental. Verdade. E turismo gera desenvolvimento econômico, né? Que eu acho que hoje eu noto que é a pauta principal do Rio de Janeiro, né? É o desenvolvimento econômico. Com certeza. Né? E oportuniza as pessoas terem emprego, né, Rafael? Quer dignidade maior do que você ter emprego? Final do mês você ter condições de pagar um aluguel, condições de levar seu filho num parque de diversões, enfim. Eu vejo que o turismo é a mola mestra da recuperação do nosso estado e do nosso país. Eu não vejo outra... Até porque que é vocação natural nossa, né? Sim, turismo gera emprego, que gera consumo, gera renda, gera consumo, economia, gera arrecadação. É isso aí. Eu também acho que turismo... E assim, eu vejo que hoje todos os municípios buscam turismo para desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico é uma pauta importante para o advogado e para o contador, né?
Por isso que eu noto que hoje a administração pública, de uma forma geral, ela valoriza muito o trabalho do contador e do advogado, porque eles buscam hoje o quê? Desenvolvimento econômico. E para desenvolvimento econômico, o advogado e o contador são fundamentais. Porque tendo desenvolvimento econômico, mais demandas terão, né? Não Exatamente. Só na área da advocacia, como também para os contadores. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que buscar, através do turismo, o desenvolvimento econômico que gera emprego, gera rendas e receitas para os municípios. Ricardo, eu quero primeiro te agradecer por você ter aceito o nosso convite, te agradecer a forma que você olha para a contabilidade, mesmo sendo advogado, você tem essa sensibilidade, você percebe a identificação entre as duas profissões. Te agradecer por ter aceito o convite, ter vindo aqui falar um pouquinho sobre as tuas propostas, falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, falar sobre a contabilidade, o direito. Queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar aqui o nosso podcast. Primeiro, Rafael, te agradecer muito essa oportunidade de eu estar podendo aqui falar para uma categoria tão importante que são os contadores, enfim, para os advogados que podem estar nos ouvindo aí, participando, e dizer que, com certeza, que sendo eleito, pauta da advocacia, pauta dos contadores estarão debaixo dos meus braços aqui para que a gente possa avançar e tornar todas essas demandas em realidade. Então, só podia mesmo te agradecer essa oportunidade de estar aqui e dizer que eu estarei sempre à disposição. Vai ser um mandato participativo, aberto para todas as pessoas que tenham pautas, que tenham demandas para que a gente possa avançar. Avançar porque o nosso Estado é muito bonito, o nosso Estado merece um bom legislativo e vejo que eu estou preparado para essa função. Muito obrigado, Ricardo. Deixar claro aqui que todo lugar que a gente vai, eu sempre tenho muito... As pessoas, os advogados, os contadores sempre falam muito bem de você, sempre falam com muito carinho, porque realmente você é uma pessoa que é acessível, sempre disposta a contribuir. Quando a gente procurou na OAB, procurou você e o presidente Luciano Bandeira para fazer o termo de cooperação técnica, eu tive lá, fui explicar a necessidade, vocês foram muito solícitos, entenderam, tiveram a sensibilidade de perceber, não, realmente faz sentido e vamos fazer. Eu tenho certeza que, caso você seja eleito, você vai olhar para as duas profissões aí, a gente vai caminhar junto com toda certeza. Então, mais uma vez, eu reforço aqui, Ricardo é um cara espetacular, sempre esteve disposto, ainda como presidente da Caixa, sempre nos recebeu, sempre olhou com carinho as nossas pautas, sempre teve essa sensibilidade de caminhar junto. E para mim é uma honra receber você aqui. Obrigado, tá, Rafael. Bom? Obrigado e sempre estaria à disposição. É só me chamar que eu sempre estaria à disposição aqui para conversar sobre qualquer assunto que seja bom para a sociedade, bom para os contadores e bom para a advocacia. Conte sempre comigo. Tá ótimo, Ricardo. Obrigado, hein? Obrigado. Pessoal, até a próxima. Hoje a gente recebeu o Ricardo Menezes, candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Isso aí. E o meu número, Rafael, desculpa, 55444. 55444. Até logo. Obrigado, Ricardo. Um abraço, Rafael. Muito obrigado.